Nós estamos na série A Igreja que Deus Quer, conversando um pouquinho sobre os elementos essenciais de uma igreja fiel e relevante. Temos falado aqui que nós, como igreja, não escolhemos que igreja queremos ser. É a igreja que Deus quer que sejamos. A palavra de Deus define como uma igreja deve ser e como ela deve viver e agir. Estamos procurando, sem dúvida, as igrejas podem, na atualidade, serem diferentes em alguns pontos, em estilo de louvor, estrutura, não há nenhum problema. As igrejas não são iguais, as igrejas não são produzidas numa linha de produção. Mas, de fato, há elementos inegociáveis que toda igreja que quer ser fiel, a palavra de Deus quer ser relevante, dar a contribuição para o século XXI, tem que seguir. E nós estamos estudando o livro que fala do nascimento da igreja, Atos. E temos visto Atos capítulo 2, quando a igreja cheia do Espírito Santo começa a revelar na sua vida, no seu dia a dia, as expressões de uma igreja fiel. Então, não é uma igreja perfeita, essa igreja, o texto de Atos mostra que começou a enfrentar problemas, mas o fantástico é que essa igreja, quando recebeu o Espírito Santo e ficou cheia do Espírito, começa a revelar o que Deus espera ver em cada igreja. Vimos aqui que uma igreja fiel é uma igreja que ela persevera na doutrina dos apóstolos. Ou seja, ela é fiel à palavra de Deus. Hoje nós temos aqui a doutrina dos apóstolos, que é o Novo Testamento, e a expressão é ampla, se refere a toda a Bíblia. Era uma igreja fiel à palavra de Deus. Naquela época, o Antigo Testamento, para nós hoje, o Antigo e o Novo Testamento, com o mesmo valor. Nós seguimos a Bíblia como um todo, nós não escolhemos partes da Bíblia. Logicamente, nós interpretamos o Antigo Testamento à luz da revelação em Jesus. Então, por exemplo, não temos sacrifícios de animais, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Hebreus explica muito o Antigo Testamento, mas Antigo Testamento e Novo Testamento é a palavra de Deus, é a doutrina sob a qual a igreja se estabelece e ela obedece. Uma igreja fiel à doutrina. Porque você sabe, queridos, que muitas igrejas hoje tentando se tornar relevantes ou tentando se tornar populares, logo abre mão da doutrina. Porque doutrina enquadra, né, gente? Tem que seguir, é isso aqui. Mas nós sabemos que a doutrina bíblica é para o nosso bem. É a vontade de Deus para a nossa vida. Então, muitas igrejas abrem mão da doutrina. Não, vamos pregar doutrina, não. Eu tenho dito que há um movimento no meio da igreja querendo desqualificar, desautorizar a palavra de Deus. E esse é o movimento do pós-modernismo, com todo o processo de desconstrução da verdade. Então, vai se relativizando as verdades, não é bem assim, não é para o nosso tempo, mas nós cremos na palavra de Deus de ponta a ponta, de maneira adequadamente interpretada. Porque aquele problema hoje também é a má interpretação. Então, a interpretação correta da palavra de Deus para o século XXI. Vimos também que é uma igreja fiel e relevante, que persevera na comunhão. Esse foi o segundo princípio. Ela persevera na comunhão, porque também é um dos elementos essenciais nesse nosso checklist. E a igreja, o texto de Atos 2 fala de comunhão em vários versículos. Comunhão, o que é comunhão? Vimos aqui Charles Schwindoll definindo, que é compartilhar o que é comum. E a igreja primitiva compartilhava as alegrias, as tristezas, a fé, compartilhava os bens, compartilhava a vida, compartilhava as refeições. Uma igreja que compartilhava tudo aquilo que eles tinham em comum. Então, uma igreja fiel e relevante no século XXI é uma igreja também que persevera, isso é, não abre mão, fica firme apesar das lutas na comunhão. E hoje eu quero compartilhar com você o terceiro princípio, o terceiro elemento. A Bíblia diz, Atos capítulo 2, o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos, em primeiro lugar, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esses 4 princípios iniciais, tem outros no texto, mas esses que eu li para vocês e tenho lido aqui no versículo 42, diz: perseveravam
na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Hoje eu quero falar sobre perseverar no partir do pão. O partir do pão é uma referência explícita à ceia do Senhor. E eu digo a você, olhando para o versículo 41, que diz que eles foram batizados, que era uma igreja que perseverava na observância das ordenanças. Era uma igreja que observava o batismo, sim, como algo essencial, que não vou falar hoje aqui, mas que é algo essencial, que fala do início da nossa fé, do nosso compromisso com Deus, mas diz também que perseveravam no partir do pão, ou na ceia do Senhor. Olha só o que diz a nossa declaração de fé batista. Diz o seguinte: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo, isso é, o corpo de Cristo, dado por nós no Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Queridos, a ceia do Senhor no Novo Testamento, é interessante, fazia parte de uma refeição. Havia uma refeição chamada ágape. Então a igreja se reunia, tinha essa refeição, e toda refeição de judeu tem o vinho e tinha o pão, e eles participavam então dessa refeição ágape, que Paulo fala lá aos Coríntios, lembram? Ele até critica, vocês se reúnem, um não espera o outro, come e não deixa para o outro. Mas é dentro dessa refeição ágape, e tem que ser ágape, é demonstração de amor, é que parte dessa refeição, e alguns diziam até que era no começo, outros no final, é que era celebrada a ceia do Senhor. Assim como Jesus, quando instituiu a ceia, instituiu como parte de uma refeição maior, que era a Páscoa. Refeição da Páscoa, naquela refeição de Páscoa, Jesus instituiu a ceia. 1 Coríntios, como disse, dá detalhes dessa cerimônia. Paulo fala: porque eu vos instruí naquilo que também recebi, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse. Ele conta a história dizendo assim: eu estou me reportando à experiência de Jesus. O que Jesus fez está lá em Mateus capítulo 26, por exemplo, e nos outros evangelhos, Marcos e também Lucas. A igreja em Jerusalém, se você observou, já li aqui toda semana, cada semana, eles tinham refeições. A Bíblia diz que eles partiam o pão, falando da ceia, mas também eles tinham o partir do pão comum, que é uma refeição comum, de casa em casa, eles estavam juntos. Então, ou seja, tinha comida o tempo todo. Tinha comida de segunda a segunda naquela igreja. Por isso eu tenho certeza que a igreja de Jerusalém era uma igreja batista. É um argumento irrefutável. Essa igreja em Jerusalém era uma igreja batista. Porque onde se reuniam, tinha comida, queridos. Que ele precisa ver festa aqui de quinta-feira com esfirra e bolo. Entendeu? Porque é a comunhão, é o prazer. Aliás, nós brasileiros também gostamos, mas os italianos fazem isso muito melhor do que nós. O prazer ao redor da mesa. Entendeu? Uma coisa que eu gosto lá é estar com a meninada, gosto de estar com eles, entendeu? A gente sai para jantar juntos, e agora é bom que não preciso ficar pagando mais dos genros, eles pagam também. Não estão pagando minha conta ainda, chego lá, mas já estão pagando a deles, já está bom, e das filhas. Mas o fato é que quem não gosta de domingo reunir família, de estar com alguém durante a semana, é o prazer. Eu acho uma das coisas mais gostosas das experiências da vida é a experiência de estar ao redor da mesa. É ao redor da mesa, porque há celebração, há alegria. E lá em casa, minha filha caçula, a gente está na mesa, acabando de almoçar, e a gente, às vezes, quer arrumar a cozinha, levantar e falar assim: não, fica aqui, fica mais. E ela quer ficar ali, entendeu? E a gente fica um pouco mais. Não tanto quanto ela quer, mas fica um pouquinho mais. O fato é que essa cerimônia é agradável. E a igreja de Jerusalém vivia a cerimônia da refeição, do ágape, e dentro do ágape havia o partir do pão, a ceia do Senhor. Mas hoje a minha pergunta para cada um de nós aqui nessa manhã é o seguinte:
Quando a gente lê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, se eu falar para os irmãos, doutrina dos apóstolos, comunhão e orações, nós balançamos a cabeça concordando, olha, faz sentido. Realmente, doutrina tem que ter na igreja. Comunhão faz parte da igreja. Orações é essencial para a igreja. Mas por que a cerimônia da ceia é colocada no mesmo patamar de importância com a doutrina, com a comunhão e com as orações? Porque a gente dá valor à ceia. Mas por que que aparece lado a lado, no mesmo valor, no mesmo grau de importância, e dizendo que eles perseveravam também no partir do pão? Por que que a ceia do Senhor é tão importante? Então, nessa manhã, antes de participarmos da ceia, eu quero relembrar que esta cerimônia é absolutamente importante. Não é um simples lembre-se de mim, que Jesus disse. Esta cerimônia, ela é central para a fé cristã, um elemento essencial de uma igreja fiel e relevante. Uma igreja fiel e relevante é uma igreja que observa o partir do pão, observa a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é central. É central por causa daquilo que ela significa, queridos. E a semana toda eu ficava me relembrando todos os detalhes da ceia do Senhor. A ceia do Senhor recoloca a cruz no centro. Na ceia do Senhor, nós lembramos o que a cruz de Cristo fez e faz em nossa vida. A ceia do Senhor, diz a nossa declaração doutrinária, é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus. John Stott escreveu um livro de mais de 300 páginas chamado A Cruz de Cristo, em que ele fala só sobre a cruz de Cristo. Mais de 300 páginas. E ele fala o seguinte, nisso eu creio. Era por sua morte que Jesus desejava, acima de tudo, ser lembrado. Portanto, diz ele, é seguro dizer que não há cristianismo sem a cruz. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é religião de Jesus. Se nós falarmos de Jesus, e tenho falado aqui para vocês, apenas como, olha, ele nos deu ensinamentos, Jesus é um modelo de vida para nós. Não, é muito mais do que isso. Jesus quer ser lembrado pela razão da sua vinda ao mundo, morrer para nos salvar dos nossos pecados. A ceia do Senhor recoloca a cruz no centro da nossa fé. E como diz John Stott, se a nossa fé não tem a cruz no centro, vai ser relegada, reduzida, talvez a alguns ensinamentos morais, como muitas pessoas seguem os ensinamentos morais de Jesus, mas não creem na cruz. Não creem na missão de Jesus. Jesus, então, fez questão, nos seus encontros com os discípulos, lembrar. E no seu último encontro com os discípulos, antes da sua prisão, julgamento, morte, recolocar a cruz no centro e dizer assim, olha, eu vim para morrer. A cruz é essencial, é o centro da nossa fé. E eu quero ler aqui o texto de Mateus capítulo 26, se você puder abrir, versos 26 a 30, para nós meditarmos sobre o partir do pão. Mateus 26, 26 a 30. O texto diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando, lembra, dentro da refeição, pegou um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam, isto é o meu corpo. No texto paralelo de Lucas, há uma frase que é acrescentada. Ele diz, olha, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Então aqui é a versão reduzida, isto é o meu corpo. Lucas diz, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Verso 27 de Mateus 26. A seguir, Jesus pegou um cálice
E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com você, à luz desse texto, que a ceia do Senhor é uma ordenança que coloca a cruz no centro e que nos lembra, que reafirma 3 fundamentos da fé cristã ou da vida cristã. 3 fundamentos que Paulo coloca como sendo as chamadas virtudes teológicas, que aparece repetidas vezes. Aparece nas suas cartas, na abertura muitas vezes, aparece na conhecida bênção apostólica, aparece inúmeras vezes. As 3 virtudes teologais ou teológicas, que você sabe quais são: fé, qual outra? Esperança e amor. São as 3 virtudes que você vê repetidas vezes aparecendo nas Escrituras. E a ceia do Senhor fala desses 3 fundamentos da vida cristã: o amor, a fé e a esperança, sem o qual não podemos viver. Quando participamos da ceia do Senhor, nós lembramos que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar e ele morreu por amor. Olha que ele diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é amor. Quando nós falamos do amor de Deus, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de Cristo, de Jesus ter entregue a sua vida em nosso lugar. Isto é amor. Então, Jesus, quando fala da ceia do Senhor, ele está nos ajudando a lembrar desse fundamento da nossa fé, que é o amor. O amor dele por nós. Nós já cantamos nesse culto, na abertura do culto, do sublime amor. Nós cantamos tantos cânticos, um deles é: tanto amor ele tem por mim. Sua vida entregou. Há inúmeros hinos e cânticos que falam do amor. Porque o amor é um dos fundamentos que nós somos levados a lembrar na ceia do Senhor. Ele fala: isso é o meu corpo, ele não tinha morrido ainda, isso é o meu corpo que é dado por vós. O meu corpo será entregue por vocês. Eu vou morrer no lugar de vocês. A minha morte na cruz é uma morte substitutiva. E isto é amor. Jesus disse: Paulo disse a respeito de Jesus: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Essa entrega voluntária, porque não foi obrigatória, voluntária de Jesus. A ceia do Senhor lembra. Quando olhamos a ceia e participamos da ceia, lembramos que esse é o memorial que lembra o amor de Jesus por nós. Mas temos que também lembrar que esse memorial lembra do nosso amor por Jesus. Porque o apóstolo João diz que nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Quando eu participo da ceia, eu estou aqui para lembrar o amor de Jesus, ou de Deus também, por mim. Mas também de lembrar do amor que ele derramou no meu coração, que me faz amá-lo agora. E é interessante, o nosso amor é apenas uma resposta ao amor de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, entregando a sua vida. É o amor gratidão. Nós, queridos, na quinta-feira fizemos aqui um culto de ação de graças. Quantos motivos? A ceia do Senhor, a palavra técnica é chamada de Eucaristia. Isso é ação de graças. É gratidão. Gratidão por causa do amor. E a nossa resposta é também de gratidão pelo amor de Deus. Quanto amor. Por que Lucas fala em Atos sobre elementos da igreja dizendo que perseveravam no partir do pão? Porque nós não podemos esquecer do amor de Deus por nós. Nós não podemos viver a nossa vida esquecendo do preço pago ali na cruz do Calvário. Se nós esquecermos, se um povo sem memória, um cristão sem memória, não vive a vida cristã de maneira adequada, na nossa memória deve estar presente constantemente, e a ceia nos ajuda a lembrar disso,
que Jesus morreu por amor e o amor é um fundamento da nossa vida cristã. Mas não apenas isso. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós temos um outro fundamento relembrado, que é a fé. O texto diz aqui que Jesus fala: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Quando participamos da ceia, nós estamos afirmando que cremos que a morte de Jesus pagou por todos os nossos pecados. Você participa da ceia dizendo o seguinte: olha, não há pecado que não foi perdoado. Não há dívida que ainda está inscrita. Aliás, a terminologia da ceia é terminologia de dívida. Há uma dívida a ser paga. E Jesus morreu e pagou essa dívida. Queridos, quando participamos da ceia, nós somos lembrados da fé que nós temos em Jesus. Que fé? Que Ele é o Salvador. Que só Ele pode salvar. Que a sua morte completou. Está consumado mesmo. Não há nada mais a ser feito. Não há dívida a ser paga. Não ficou, como na Caixa Econômica, saldo devedor, saldo a pagar no seu financiamento. Não. Foi quitação completa. Quitação completa dos nossos pecados. Nós precisamos agora tentar agradar a Deus para sermos salvos. Ele já quitou. Quando participamos da ceia do Senhor, nós celebramos desse fundamento da fé. A fé na remissão dos pecados feita por Jesus. Jesus fala exatamente isso. É o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Uma referência a todos que o recebem como Salvador, para a remissão dos pecados. Na hora da ceia, nós lembramos que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. E a grande bênção, queridos, que a condição de salvo nós nunca perdemos. Nós nunca perdemos. Podemos perder a alegria da salvação, mas nunca perdemos a salvação. Entendeu? Nunca perdemos. Porque a nossa salvação não está garantida ou assegurada em algo que eu faça. Se dependesse de mim, eu podia perder. Salvação não é eu me agarrar ao Senhor, mas é Ele quem me segura em suas mãos. A ceia do Senhor nos lembra que a salvação, a condição de salvo, ela é imutável. E eu costumo dizer, queridos, para mim, cada vez que eu vejo alguém enfrentando lutas, dificuldades, participo de um velório, ou acompanho alguém com uma enfermidade, por mais difícil que aquela situação seja, nós temos uma garantia, que nada muda essa realidade, que nós somos filhos amados do Pai, e que a vida eterna é a vida que teremos com Ele. Queridos, a ceia do Senhor, por isso que Lucas diz assim, perseveravam no partir do pão, porque a ceia existe para nos lembrar do amor de Deus, nosso amor por Ele, para lembrar da salvação que temos por meio da fé. E mais ainda, a ceia do Senhor, Jesus diz, e Paulo recorda isso, também apresenta o fundamento da nossa vida cristã, que é a esperança. A morte de Cristo garante o cumprimento da promessa feita por Jesus, que é que um dia nós estaremos com Ele no reino do Pai. Jesus, terminando a ceia com os discípulos, diz assim: olha, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Amém? Ele está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou voltar para o Pai, vocês vão sentir minha falta, é verdade, não vamos nos encontrar, mas olha, apenas um até logo. Nós nos veremos no reino, e lá no reino vai ter comida também. Vai ter uma festa, e o vinho aqui é o melhor. Quanto tempo esse vinho ficar envelhecido? Diz que é melhor o vinho envelhecido, então é um vinho na eternidade, vai ter vinho. Vai ter uma celebração, ele diz assim, não beberei do vinho, não participarei da ceia, até que convosco de novo participe no reino do meu Pai. A ceia do Senhor nos lembra que temos uma esperança, a esperança da vida eterna. Aí eu tenho dito aqui, você sabe que a palavra esperança para o cristão, ela transcende a definição do dicionário da nossa língua portuguesa. Esperança cristã significa garantia. É expectativa esperançosa. É expectativa baseada numa certeza
de que vai acontecer. Não é assim, eu espero, quem sabe vai acontecer. Não, é uma expectativa baseada numa certeza. Na ceia do Senhor nós lembramos que um dia estaremos com o Senhor lá no seu reino, celebrando tudo que Ele fez por nós e nos dando a vida eterna. A ceia do Senhor nos lembra dessa promessa que Ele vai cumprir, querido. Ele vai cumprir. Eu vou beber deste vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Queridos, Jesus Cristo morreu e nós vamos lembrar e agradecer isso sempre, com uma frequência mínima para que não esqueçamos. Nós vamos ter ceia e temos ter ceia periodicamente para lembrarmos disso. A ceia do Senhor é uma celebração do amor, da fé e da esperança cristã. A ceia do Senhor alimenta o nosso amor por Jesus, porque nós agradecemos o amor que Ele teve por nós. Nós o amamos porque Ele amou primeiro. A ceia do Senhor fortalece a nossa fé e a ceia do Senhor renova a nossa esperança. Nessa manhã, eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor, lembrando que a ceia do Senhor tem a cruz no centro. Uma igreja fiel e relevante é uma igreja que celebra os benefícios da morte de Cristo.